Oi, minha gente, tudo bem? Vamos a mais um episódio aqui do nosso Café Consciência. E neste episódio a gente vai falar de um tema que está no nosso cotidiano, na alimentação que a gente consome, no medicamento que a gente toma, enfim. Só que ainda existem dúvidas a respeito deste tema. E a gente vai conversar com a pesquisadora Ana Cristina. Tudo bem, Ana Cristina? Tudo bom, Deva? Tudo jóia. Ana Cristina Miranda Brasileiro trabalha aqui na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia e conversa com a gente sobre transgenia, especialmente sobre transgenia em plantas. Ana, este tema, apesar de estar aí há tantos anos, né, no final da década de 80, década de 90, estamos em 2023 e ainda existem dúvidas a respeito, existem preconceitos, justamente porque as pessoas não conhecem os mecanismos. Conta para mim, qual é o cenário da transgenia hoje no Brasil e essa questão da desinformação ainda, das dúvidas das pessoas, dos consumidores em especial? Ok. Então é um assunto muito interessante porque chega no público muitas desinformações. E como tudo que é complexo, né, porque sob o ponto de vista tecnológico, a transgenia passa por laboratórios, passa por muita pesquisa básica antes de chegar ao consumidor. Então, como tudo que é tecnológico, às vezes tem difícil compreensão pelo público leigo. Então, você tem uma ideia, a primeira planta transgênica foi produzida, comercializada, digamos assim, em 1994. Então, nós vamos comemorar 30 anos da primeira planta transgênica comercializada. E até hoje é um tema complexo, de um debate muito difícil, porque a gente tem muita dificuldade de comunicar com o público em geral. Verdade. Então, assim, é uma tecnologia que veio, ficou, né? Hoje, no Brasil, nós temos 99% da produção de algodão transgênica, de soja 98% e milho 91%. Então, assim, mostra o impacto que essa tecnologia teve no campo no Brasil. Então, eu estou falando do Brasil, mas no mundo não é muito diferente, né? Então, é uma tecnologia que veio para ficar, talvez depois da Revolução Verde, talvez a revolução dos transgênicos tenha sido a tecnologia que mais impactou o agronegócio no mundo. E mesmo assim, ainda é rodeada de mitos. Né? De dúvidas. De dúvidas. Então, desinformação. Se eu puder ajudar a tirar algumas dessas dúvidas, será um prazer. Então, eu acho interessante que eu assisti alguns debates sobre esse tema e sempre é colocado, né, as dúvidas assim, pois é, mas como vai ser daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, né, a gente consumindo transgênicos? E nós já estamos há 3 décadas aí, com a produção de soja, algodão e milho no Brasil, com esse percentual altíssimo de plantas transgênicas que são utilizadas. Eu queria saber, porque eu sei que você também é professora, não é? É na Universidade de Brasília. E aí, assim, quando os teus alunos chegam, e como é que você coloca isso? Porque, obviamente, eles também chegam com dúvidas e é uma novidade, né, estar lá trabalhando diretamente com este tema dentro da sala de aula, para os alunos, para você não. Pois é, na verdade, eu dou aula em algumas disciplinas da UNB, na graduação e na UNB, Universidade de Brasília, né, na graduação e na pós-graduação, e depende muito, Deva, do aluno. Nós temos alunos da agronomia ou da biotecnologia que são alunos que conhecem melhor o tema. Né? Os agrônomos, né, estão no dia a dia, né? Sim, faz parte. Faz parte do dia a dia deles. Né? E é lógico que muitos têm dúvidas sobre como é feito a planta transgênica, como é a manipulação do DNA, como eu chego numa planta transgênica. Então, digamos assim, para esse tipo de aluno da agronomia ou da biotecnologia que estão acostumados a esse tema, a aula é mais voltada para explicar como que a gente obtém o transgênico, sob o ponto de vista tecnológico, de manipulação de DNA e tudo mais. Já para o aluno, digamos assim, que trabalha com o meio ambiente, já é mais uma discussão, um debate. Então, por exemplo, a gente tem muita discussão interessante com eles, por exemplo, hoje em dia a planta transgênica é uma realidade, né? Então a gente tem que conviver com ela e a gente se debate muito sobre a coabitação entre
o cultivo de transgênicos, digamos o cultivo convencional dos não transgênicos e agora o cultivo orgânico. Então são 3 tipos de cultivos que estão hoje no Brasil e no mundo e que precisam conviver. E de que maneira se pode conviver? Por exemplo, eu sempre falo, e eu gosto muito de falar isso com os alunos, falo assim, eu posso plantar um transgênico dentro de um sistema orgânico, nada me impede. Né? Pelo contrário, teria muito benefício, porque eu tenho plantas transgênicas resistentes a insetos, então eu poderia ter uma planta transgênica num cultivo orgânico, sem uso de nenhum químico. Mas aí vem a discussão filosófica também, que é mais complexa. Claro, é. Então, assim, é uma discussão muito interessante. A discussão filosófica está um pouquinho fora da questão fora aí, né, a gente como cientista, não é bom, filosofia já é outro campo da ciência. Exatamente. Então, assim, é possível você dar alguns exemplos mais concretos, né, desses avanços tecnológicos que se consegue, né, com a produção de plantas transgênicas, sim, benefícios. A gente pode trazer, assim, exemplos bem do seu cotidiano, né? Da sua experiência em termos de Brasil e também fora, porque você representa, inclusive, o Brasil numa organização internacional que a gente fala daqui a pouco. Tá certo. Então, assim, o Brasil hoje tem uma área de transgênicos de 53 milhões de hectares. É muita coisa, né? É o segundo país que mais produz transgênico no mundo. Então, hoje, como eu já falei, a gente tem 99% da nossa área de algodão transgênica. A maioria dessa produção é com plantas resistentes a insetos e herbicida, ou essas duas características juntas, assim como a soja e o milho. E isso, para o agricultor, representa um ganho de produtividade muito importante. Primeiro que, por ser resistente ao inseto, não tem um ataque, né, de pragas que reduzem bastante a produtividade. E o uso de plantas resistentes a herbicida permite, por exemplo, a gente fazer o plantio direto, que é uma Sim. tecnologia que a Embrapa foi bastante pioneira, né, no desenvolvimento dessa tecnologia e que permite ao agricultor deixar aquele resíduo da planta no solo e enriquecer bastante o solo. Então, essa tecnologia do plantio direto está diretamente associada ao plantio de transgênicos. Então, as pessoas falam assim, mas por que o agricultor planta transgênico? É simples, porque traz benefícios de produtividade para ele. Então, essas duas características, a resistência a inseto e a herbicida, são as características que essas plantas transgênicas têm, mas devido à pesquisa básica, muito feita aqui na Embrapa, a gente trabalha bastante com o desenvolvimento de busca de novos genes, de novas características que possam ser introduzidas nas plantas via transgenia. A gente tem, por exemplo, plantas agora que são resistentes à seca, à salinidade, a doenças por outros patógenos como fungo, bactéria. Então a gente tem uma série de características que podem ser introduzidas agora via transgenia que estão chegando no mercado. E mais interessante ainda é que através da transgenia você pode manipular outras características, por exemplo, nutricionais de uma planta. Eu posso ter uma planta com mais vitamina A ou com mais ácido fólico, então são características de interesse nutricional. E indo além das características agronômicas, eu posso ter, por exemplo, plantas transgênicas com coloração de flores diferente. Né? Então, assim, são coisas bastante interessantes que a gente pode manipular via transgenia e que estão chegando no mercado. Estão chegando no mercado e levam benefícios para o produtor, né? Para todos, né? E para o consumidor também. Que nós vivemos um país basicamente voltado para o agronegócio. Então, se beneficia o produtor. Se nós estamos tendo uma maior produtividade com essas plantas, isso beneficia a sociedade brasileira como um todo, porque você gera emprego, você tem uma renda maior do agronegócio. A soja e o milho no Brasil, né, vivem batendo recorde de produtividade. Isso está muito ligado à tecnologia do transgênico. Agora, qual é a diferença básica entre a transgenia e a edição genética? Existe um gapzinho aí? O que existe de diferente entre uma e outra forma de, entre aspas, manipular a planta? Sob o ponto de vista científico, a tecnologia dos transgênicos é uma tecnologia antiga. Né? Então, como falei, já tem 30 anos que a primeira planta transgênica foi liberada para consumo. Então, é lógico que nesses 30 anos, várias novas linhas de pesquisa foram surgindo. Hoje em dia, a gente sabe manipular muito melhor esses genes para poder obter transgênicos. Então,
Nesse meio tempo, né, a gente conseguiu sequenciar vários genomas de plantas, né? A gente ouviu falar do sequenciamento do genoma humano, mas a mesma revolução aconteceu com as plantas. Então hoje a gente conhece muito bem a estrutura do genoma das principais commodities, né? Milho, algodão, café, enfim. Então tudo isso está sendo muito melhor conhecido pela comunidade científica e isso permitiu vários avanços. E recentemente, há cerca de 5 anos atrás, essa nova tecnologia que chama edição de genoma permite que a gente manipule o DNA da nossa planta, então da planta-alvo que a gente chama, sem necessariamente introduzir um gene externo, que é o caso da transgenia. Então a gente pode manipular de uma forma muito mais precisa o genoma dessas plantas sem o acréscimo desse, digamos, DNA exógeno, ou DNA de fora da planta. Isso encurta o tempo de pesquisa? Não necessariamente, mas digamos assim, que esse material editado, digamos assim, não é um material que é considerado transgênico, porque é como se fosse uma mutação, uma alteração do próprio genoma da planta. Então não tem essa manipulação do gene exógeno. Então o que facilita muito todos os trâmites de liberação comercial, então encurta, o tempo de pesquisa é sempre muito longo, mas toda a parte de liberação no campo, de desregulamentação, que a gente chama de passar pelas diferentes desregulamentação, é bem mais curto por não ser considerado um organismo transgênico. Mas o Brasil já está trabalhando no sentido de liberar a edição Sim, nós já temos várias já demandas no nosso comitê técnico de biossegurança, que é a CTN-Bio, que é um órgão supra-ministerial, né, que regulamenta a liberação tanto da pesquisa quanto do consumo de materiais manipulados geneticamente. Então, a edição gênica já tem várias demandas, já tem os primeiros materiais sendo liberados para testes a campo e provavelmente em breve a gente vai ter material editado Olha só. para o nosso consumidor. Porque então, que a tecnologia, digamos assim, além falei ruim, é uma tecnologia, digamos assim, que vem depois dos transgênicos, né? Que é a tendência que a nossa, em breve a gente... Ou seja, daqui a pouco a gente não fala mais em transgênicos, a gente vai falar em edição genômica de plantas editadas. De plantas editadas. Agora, dá para adiantar que plantas são essas ou que pesquisas são essas que já existe a solicitação para a liberação das mesmas? Sim, tem soja, né? Que é a nossa principal commodity. Algodão, milho, então todas elas levadas por empresas privadas, né? Mas a Embrapa, né, o setor público também está avançando bastante, né? Nós aqui na Embrapa, as várias universidades, institutos de pesquisa no Brasil estão também investindo bastante nessa tecnologia, digamos que vai ser o futuro. Pois é, porque outros países já estão, as pessoas inclusive já estão consumindo. Sem dúvida. Produtos com edição gênica. Estados Unidos. Sim, Europa, né? Então, por não ser considerado um organismo geneticamente modificado, todo esse trâmite de liberação é muito mais fácil e, por incrível que pareça, a aceitação do público é melhor. Que produtos, por exemplo, nos Estados Unidos já estão lá nas gôndolas e as pessoas já estão consumindo a partir dessa tecnologia? São essas mesmas características. Geralmente a gente trabalha com características voltadas para a melhor produtividade agrícola. Então a gente chama de características agrícolas. Então a resistência a pragas, né, insetos, a doenças, né, importantes para essas plantas. Então são características voltadas para aumento de produtividade dessas plantas no campo. Não necessariamente o consumidor vê o que está acontecendo, porque é lá no campo que as coisas acontecem. Né? Exato. E, por exemplo, também características bastante interessantes é resistência a pragas pós-colheita, que a gente tem uma perda enorme, né, de alimentos no pós-colheita. Então, uma característica bastante desejada é controle de praga pós-colheita e também armazenamento a longo prazo desse material. Que a gente durabilidade chama na prateleira. Uhum. Exatamente, são características que estão sendo trabalhadas também. A primeira planta transgênica que eu falei, que foi liberada em 94, na verdade é um tomate que tem longa durabilidade na prateleira. Então a gente trabalhou com características, né, de amadurecimento do fruto. Então essas são características assim, que o público já consegue visualizar melhor, né? Esse aqui é um produto diferenciado. Mas às vezes ele não sabe toda a tecnologia, toda a pesquisa, né, que teve por trás
disso. Para a gente chegar com um produto na gôndola do supermercado, tem muita pesquisa por trás disso. E a gente precisa muito desse apoio, porque a pesquisa às vezes demora muito para chegar, né, no consumidor. E tem que lembrar também que às vezes dá certo, a gente tenta algumas características que funcionam muito bem, outras mais difíceis de manipular. Por exemplo, seca é uma característica extremamente complexa, né, que a gente tem muita dificuldade de conseguir manipular essa característica geneticamente. Imagino. Agora, você é membro desde 2016 do Conselho Científico e Estratégico CIRAD França, e eu queria saber como é que se dá essa relação, como é que você, enquanto membro representante do Brasil, que tipo de informação ou como é que ocorre, né, essa interação entre duas instituições de pesquisa que têm representação no mundo científico e importância, como a Embrapa e o CIRAD. Aí você poderia até explicar o que é o CIRAD para o pessoal que está nos seguindo aqui. O CIRAD, na verdade, é uma instituição de pesquisa francesa voltada para a pesquisa em plantas tropicais. Porque na França você tem o equivalente da Embrapa, que é o INRA, que é o Instituto Nacional de Pesquisa Agronômica da França, voltada para a pesquisa agropecuária de interesse para a França. Assim como a Embrapa faz pesquisa agropecuária voltada para o interesse do Brasil. E, em paralelo ao INRA, que é o Instituto de Pesquisa Nacional, eles têm o CIRAD, que é voltado para a pesquisa em plantas tropicais. Isso vem da tradição deles, quando eles tinham as ex-colônias na África, na América Latina e na Ásia, que tem as plantas tropicais. O Brasil tem uma tradição de colaborar com a França, né, desde muito tempo. Depois dos Estados Unidos, a França é o país que o Brasil mais tem colaboração científica. Eu estou falando agora de várias áreas, né, da ciência. Então, em particular, a Embrapa com o CIRAD, por ter esse sinergismo de interesses, né, científicos. Então, a gente tem muita colaboração com eles. E eu participar desse comitê é uma maneira da gente ter uma representação nossa dentro das decisões estratégicas dessa empresa. Assim como eu represento o Brasil e a América Latina, a gente tem representantes de instituições de pesquisa da Ásia, da África e da própria Europa. Então é um comitê formado por 15 pessoas de diferentes partes do mundo e que colaboram na decisão das linhas de pesquisa que o CIRAD vai fazer. Então é uma oportunidade excelente. Eu acho que quanto mais nós estivermos nesses fóruns de decisões, melhor para todo mundo. E assim como nós fazemos parte de fóruns na França, muitos franceses também fazem parte de fóruns aqui no Brasil de decisões estratégicas. Sim, e com pesquisas sempre junto com a gente, né? Sem dúvida. Campo, juntos nós vamos mais longe. Né? É verdade. Eu conversei com a pesquisadora Ana Cristina Miranda Brasileiro. Muito obrigada pela tua participação aqui no Café com Ciência. E já está convidada para uma próxima vez para falar sobre outros temas que estão ligados à transgenia. Será e novidades um prazer. aqui da Embrapa, né? Será É isso um aí, prazer. pessoal. Eu volto num próximo episódio. Até mais. Até mais.